Bom, agora que a gente vai falar mais um pouco sobre a circulação do coração, certo? Especificamente o ciclo cardíaco, mas para entrar no ciclo cardíaco a gente precisa ver um pouco sobre a circulação do coração. Lembrando aqui que o coração tem dois sistemas de circulação, que seria o sistema de circulação pulmonar e o de circulação sistêmica, ou seja, um que vai mandar sangue do coração para o pulmão e outro que vai mandar sangue do coração para os outros sistemas do corpo, ou seja, para o resto do corpo, sistema urinário, sistema digestivo, sistema respiratório, endócrino, assim por diante, certo? Beleza. Aqui ele está mostrando onde começa e onde termina cada circulação dessa. Só que antes disso, vamos dar umas revisadas básicas aqui nas estruturas do coração que a gente vê nessa imagem. Lembrando que o coração aqui ele tem 4 câmaras, certo? São 2 átrios e 2 ventrículos. Esses 2 átrios são responsáveis sempre por receber sangue e os 2 ventrículos são responsáveis sempre por mandar o sangue. Os átrios sempre vão receber sangue através de veias, certo? Porque a pressão é menor, não precisa uma parede tão potente para isso, para aguentar essa pressão. Já os ventrículos mandam sangue, mandam com uma força de contração e uma pressão maior, mais elevada. Então, consequentemente, o que sai dos ventrículos são artérias. Então, os átrios sempre recebem sangue através de veias, independente se é o átrio direito ou o átrio esquerdo. E os ventrículos sempre mandam sangue através de artérias, também independente se é o ventrículo direito, se é o ventrículo esquerdo. Isso tudo só vai fazer com que a gente denome as estruturas, certo? Então tá. Aqui eu tenho, chegando no coração, sangue de todo o corpo desoxigenado. Então antes de eu colocar a sequência certinha aqui para vocês, a gente vai ver como o sangue chega de maneira geral. Então o sangue vai chegar no coração através de 2 veias, certo? A veia cava superior e a veia cava inferior, chegando aqui no ato direito. A veia cava superior trazendo sangue, digamos que da região superior do nosso corpo, e a veia cava inferior da região inferior, infraabdominal ali até as membros inferiores. Só que também tem o sangue que chega do próprio coração, que é o seio coronário ali por trás, né? Mas esse é mais específico pra gente ver depois. Chega então aqui o sangue através da veia cava superior e inferior desoxigenado, ou seja, já passou por todos os tecidos, já oxigenou os tecidos. Então ele chega aqui desoxigenado no átrio direito. E do átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito, através aqui de uma comporta, que é uma válvula, certo? Que do lado direito aqui eu chamo de válvula tricúspide. Porque essa válvula tricúspide, ela tem 3 comportas. Então são 3 comportas que fecham e abrem, certo? Então eu passo do átrio direito pela válvula tricúspide até o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue não está azul, não está desoxigenado. Então qual que é, pela lógica, o que vocês têm que fazer? Opa, se está desoxigenado, tem que mandar pro pulmão. Então para quem que eu vou mandar? Pro tronco pulmonar. Só que lógico que esse tronco pulmonar também tem uma comporta, porque a partir do momento que o sangue passa para o tronco pulmonar aqui, ele vai tentar fluir, porque lembra, sempre como que o sangue se desloca que a gente viu lá no aparato circulatório, sempre da maior pressão para menor pressão. Então aqui, ó, a maior pressão passa para o tronco pulmonar. Aí o tronco pulmonar fica com a maior pressão. Então qual que seria a tendência do sangue? Ele voltar. Só que ele se choca nessas comportas aqui e fecham ela. Essa aqui seria a válvula pulmonar, certo? Então o sangue chega desoxigenado através da veia cava superior e inferior, no átrio direito, passa pela válvula tricúspide caindo no ventrículo direito, e do ventrículo direito eu vou passar pela válvula pulmonar indo para o tronco pulmonar. Do tronco pulmonar vai se dividir aqui nas artérias esquerdas e direita pulmonares, porque está indo para o pulmão. Então exemplo aqui, ó, está indo aqui a artéria pulmonar esquerda, então vai lá para o pulmão, sofre oxigenação lá nos capilares pulmonares, isso tudo a gente está vendo também no respiratório, né, ao mesmo tempo, e sofre essa oxigenação e tem que voltar de novo para o coração, agora com sangue oxigenado. Mas olha uma coisinha aqui que eu falei, às vezes alguém até nem pegou despercebido. Eu falei que aqui do ventrículo direito eu mando para o tronco pulmonar, para a artéria pulmonar. Só que olha a cor dessa artéria, certo? Toda vez que a gente vê uma artéria representada em anatomia, era uma artéria vermelha, aquela cor viva. E por que essa aqui está azul? Porque é a única artéria do corpo humano que carrega sangue desoxigenado. Se eu falar de artéria radial, de artéria ulnar, de artéria femoral, qualquer artéria dessa carrega sangue oxigenado. Você vai ver como representação vermelha.
Só que aqui a gente vê a artéria pulmonar numa cor azul, azulada. Por quê? Porque é um sangue desoxigenado. É a única artéria do corpo com sangue desoxigenado. O mesmo esquema a gente vai ver aqui agora. Ó. O sangue foi lá na artéria pulmonar, oxigenou nos pulmões e voltou de novo agora para o coração, lá no átrio esquerdo agora. Só que ele volta no coração através de 4 veias. Então eu tenho 2 pulmonares esquerdas e 2 pulmonares direitas lá por trás. Ou seja, essas veias aqui estão vermelhas. Então são as únicas veias do corpo que carregam sangue oxigenado, certo? Então todo o corpo praticamente é assim, artéria oxigenada, veia desoxigenada, à exceção das pulmonares. Quando eu falo de artéria pulmonar, é o contrário, é desoxigenada. Quando eu falo de veia pulmonar, é o contrário, é oxigenada. Beleza, então o sangue veio todo oxigenado aqui no átrio esquerdo. Ou seja, do átrio esquerdo agora já está oxigenado, eu vou passar pela válvula mitral, certo? Ou bicúspide, e vai passar esse sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, que você pode ver que a parede dele já é mais grossa, porque ele precisa mandar sangue desde a ponta da nossa cabeça até o dedão do pé, certo? Já aqui não, do ventrículo direito ele tinha que mandar daqui para o pulmão que está do lado, praticamente. Então ele vai mandar esse sangue aqui pela aorta, lembrando que eu tenho também aqui a válvula aórtica, né, que serve para evitar esse sangue retrógrado. E da aorta vai se distribuir por todo o corpo, irrigar todos os sistemas. Depois de irrigado, as veias vão drenar todo esse sangue de novo para 2 veias maiores. Quais? Veia cava superior, veia cava inferior. Caiu no ato direito e continua nesse ciclo de circulação. Tá, mas como a gente divide aqui agora? É simples. Sempre que eu falo de uma circulação, quem que mandava o sangue? Quem que expulsava o sangue? Os ventrículos. Quem que recebia? Os átrios. Então, toda a circulação que a gente for falar aqui, independente de qual for, vai começar num ventrículo e vai acabar em um átrio. Quando eu falo da circulação pulmonar, qual que era o ventrículo que ia mandar sangue para o pulmão? Eu tinha aqui o ventrículo direito. Então, se vocês olharem onde começa a circulação pulmonar, ventrículo direito. Então, do ventrículo direito, passa pelo tronco pulmonar, pela artéria pulmonar, vai no pulmão, sofre oxigenação, volta através das 4 veias pulmonares, no átrio esquerdo. Chegou no átrio esquerdo ali, ó, acabou a circulação pulmonar. Por quê? A partir do momento que ele passa pela válvula mitral aqui, começa a circulação sistêmica. Qual seria a circulação sistêmica? Ventrículo esquerdo, a aorta, se distribui por todo o corpo, é drenado e volta através da vena cava superior e inferior no átrio direito. Ou seja, termina a circulação sistêmica. Por quê? Passou pela válvula tricúspide aqui, caiu no ventrículo direito, volta de novo para a circulação pulmonar. E fica nesse revezamento, entendeu? Então eu tenho aqui, ó, circulação pulmonar, começando no ventrículo direito e acabando no átrio esquerdo. Circulação sistêmica, começando no ventrículo esquerdo e acabando no átrio direito. Beleza. Tendo essa noção aqui agora, a gente vai fazer um esquema do ciclo cardíaco em relação ao ventrículo esquerdo. Porque é o que a gente manda sangue para o corpo, então a gente leva em comparação mais ele. O ciclo cardíaco que a gente vai falar a partir de agora é uma sístole e uma diástole. O que é a sístole? É isso aqui, ó. Quando o coração contrai. Então ele contraiu aqui agora, fez uma sístole. Ó, contraiu, sístole. Contraiu, sístole. Porém aqui tem um relaxamento. Depois da sístole, ó, vem a sístole e o relaxamento. Esse relaxamento seria a diástole, certo? Então uma sístole e uma diástole seria um ciclo cardíaco. Dentro desse ciclo cardíaco tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas delas a gente vai ver em um gráfico do ciclo cardíaco, certo? Mas antes disso, o que eu quero que vocês lembrem aqui de importante? Geralmente a gente vai usar aqui as pressões do ventrículo esquerdo, certo? O que o ventrículo esquerdo exerce de pressão sobre a aorta. As pressões aqui são medidas em milímetros de mercúrio, em mmHg, né? Do ventrículo direito é 25 milímetros de mercúrio na sístole, mas isso pra gente não é tão importante agora. O que é importante? A do ventrículo esquerdo, e nessa a gente já escutou bastante ela, que é o 120 por 80, os 12 por 8, popularmente falando, né? Significa 120 milímetros na sístole, 80 na diástole. Então significa que o ventrículo esquerdo, quando ele contrai aqui, que é a sístole, ele gera uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Enquanto ele relaxa, está se enchendo de sangue ali, ó, é uma pressão de 80 milímetros de mercúrio, mínimo. Essas pressões vai ser, digamos que, passada para a aorta, certo? A mesma pressão que está no meu ventrículo esquerdo, passa para a aorta. Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui agora?
A gente vai estar falando do coração esquerdo nesse gráficozinho da frente. Então quero que vocês lembrem do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, comunicando os dois, a válvula mitral. Tenho também aqui a minha válvula aórtica. E essa válvula aórtica comunica o sangue para a aorta, que manda o sangue para a aorta, né? O que eu quero que vocês tentem prestar atenção nessa imagem aqui primeiro, ó. Essas válvulas aqui, que é a tricúspide e a mitral, elas são chamadas de válvulas atrioventriculares. Por quê? Está entre os átrios e os ventrículos. Então, válvulas atrioventriculares. Então, você vai pegar aqui, ó. Eu tenho tanto a tricúspide quanto a mitral nesse esquema de atrioventriculares. Então, aqui, ó. Tanto essa quanto essa são as atrioventriculares. As outras duas ali, ó, que está aqui, a válvula pulmonar e a válvula aórtica, são conhecidas como válvulas sigmoides, certo? Essas válvulas sigmoides, se vocês olharem, quando elas abrem, as AV, que são as atrioventriculares, se fecham. Quando as AV se abrem, as sigmoides se fecham. Então, digamos que elas ficam intercalando. Por quê? Uma vai passar o sangue de uma câmara para outra, e essas outras que vão passar o sangue da câmara para o vaso sanguíneo, para a artéria. Então, esse é um sentido que eu quero que vocês lembrem. Então, primeiro abre aqui, ó, a mitral, entra o sangue, e daqui eu passo para a aorta, abrindo a sigmoideia, enquanto a mitral vai estar sendo fechada. Então, sempre fica nesse esquema. Passou o sangue aqui para o ventrículo, ele vai contrair, e esse sangue, você pode ver a posição dessas válvulas aqui, ó, vai se chocar com essa válvula e vai fechar ela, evitando que o sangue retorne para o átrio. Enquanto o desenho das válvulas aqui aórticas são para se abrirem assim, certo? Então o sangue vai estar empurrando e vai estar abrindo essa válvula aórtica. Então, consequentemente, ao mesmo tempo que o sangue está empurrando durante a sístole e fechando a válvula V, ele vai estar abrindo a sigmoideia, que é a aórtica aqui. E vai estar passando esse sangue para a aorta. Da aorta, esse sangue vai tentar voltar de novo e fecha a sigmoideia. Tá, mas esse é o sentido que eu quero que vocês lembrem. Durante a sístole, eu vou fechar a AV e vou abrir a sigmoideia, ou seja, eu vou fechar a mitral e vou abrir a aórtica durante a sístole. Já durante a diástole, eu vou abrir, olha lá, durante a diástole, o enchimento aqui do ventrículo, eu vou abrir a mitral, enquanto eu abro a mitral, vai estar fechada a aórtica. Então, durante a diástole, abre mitral, fecha a aórtica. Durante a sístole, abre a aórtica, fecha a mitral. Então é o contrário. Então, vocês pegando esse esqueminha, agora a gente vem ciclo cardíaco nessa representação gráfica aqui. O que essa representação gráfica vai mostrar pra gente? Vai mostrar aqui o esquema do que está acontecendo no lado esquerdo do coração, que é o que eu estou citando de exemplo para vocês aqui, da válvula mitral, da válvula aórtica, do átrio e ventrículo esquerdo, entendeu? Então tudo isso aqui tem um esquema exemplificado. Primeiramente aqui, se vocês olharem nesse gráfico, ele está representando várias situações que não convém a gente entrar aqui, senão vai ficar muito longo. A gente entra no capítulo lá de elétron, vou estar explicando para vocês, a parte também aqui do fonocardiograma, certo? Que são as bulhas cardíacas, B1, B2, B3. O que importa pra gente aqui agora são essas duas representações aqui. Primeiro, essa representação de baixo é o volume ventricular. Só que, ó, tá falando de volume ventricular, mas é do lado esquerdo, certo? Ele está mostrando aqui, ó, que pode chegar até 120, 130 ml esse ventrículo cheio. Então, 50, se é o mínimo, é que quando eu expulso todo o sangue do ventrículo, ainda vai ficar 50 ml ali, certo? Que a gente vai dar nome a essas estruturas depois. Primeiramente aqui, então, eu quero que vocês lembrem que esse de baixo aqui vai ser o volume ventricular que a gente vai estar usando, certo? E aqui em cima são as pressões. Qual que é a pressão mais importante para a gente estar vendo aqui agora? Pressão ventricular, certo? E pressão na aorta. Então, por enquanto, vai ser esses dois que a gente vai estar dando uma olhadinha aqui. Tá, agora, lembra que eu falei para vocês o que era um ciclo cardíaco? É uma sístole e uma diástole. Se vocês olharem aqui, então, ó,
a minha sístole vai dessa ponta até aqui, enquanto a minha diástole vai daqui até aqui, certo? Então olhem aqui, ó. Deixa eu grifar para vocês aqui para ficar um pouquinho mais representativo o tamanho. Então a sístole vem daqui até aqui, certo? Ou seja, está pegando 2 quadradinhos ali, 2 divisões, enquanto a diástole vai estar pegando daqui até aqui. Ou seja, tem uma representação de 4 quadradinhos, de 4 espaços. O que significa isso? Que minha sístole se divide em 2 e minha diástole se divide em 4, certo? Então, a gente vai estar vendo aqui agora como que vai ser dividido esse ciclo cardíaco. Começando pela sístole, de maneira básica. A sístole eu vou dividir ela em 2 períodos, certo? Só a sístole, em 2 períodos. Se vocês olharem aqui, esse menorzinho e esse maior. Esse menorzinho aqui é chamado de contração isovolumétrica. O que significa isso? A sístole é uma contração, o próprio nome a gente já tinha especificado ele. Só que o que significa isovolumétrica? O prefixo iso significa o quê? Iso é igual. E volumétrica, volume. Então é uma contração que eu permaneço no mesmo volume, no mesmo valor de sangue, que o volume que a gente está falando aqui é o sanguíneo, né? Então o que significa a primeira fase da sístole? O coração está contraindo, porém ainda ele não teve pressão suficiente para abrir. Lembra, quem que abria durante a contração? Se vocês olharem aqui, ó, durante a contração do ventrículo esquerdo, quem ia abrir era a válvula aórtica. Então o que é a contração isovolumétrica? É o começo da contração. É quando ele está começando a contrair a parede do ventrículo, porém ele não gerou uma pressão suficiente ainda para abrir a válvula aórtica, certo? Então essa contração que ele vai contraindo e aumentando a pressão é para abrir a válvula aórtica, certo? Mas qual que é a pressão da aorta normal que a gente fala? A pressão normal do corpo que a gente usa para a aorta? 120 por 80. Então qual que é o valor mínimo necessário que esse ventrículo tem que atingir para poder abrir essa comporta? 80, certo? Então digamos que durante a diástole aqui, ó, esse coração ficou em 0. O que esse ventrículo esquerdo vai ter que fazer para eu conseguir bombear o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta? Essa pressão ele vai ter que subir de 0 até 80 no mínimo, para poder abrir essa válvula. A hora que essa válvula abre ali, ó, é porque atingiu 80 milímetros de mercúrio. Então esse período que está de 0 a 80 milímetros de mercúrio é chamado de contração isovolumétrica. Por quê? Está contraindo, mas como a válvula está fechada, não está saindo volume, entendeu? Então se vocês olharem na representação gráfica, ó, esse em vermelho aqui seria a pressão do ventrículo. Olha onde ela está ali, ó. A hora que termina, aqui seria uma diástole, ó. A hora que termina a diástole, bem aqui. Como que está a pressão desse ventrículo em vermelho? Tá em 0. Aí eu tenho esse períodozinho aqui, ó. Esse períodozinho é chamado de contração isovolumétrica, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, que ele vai passar de 0 milímetros de mercúrio, vai subindo a sua pressão, fazendo força, subindo, 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 até chegar a um valor de 80 milímetros de mercúrio, certo? A hora que ele fez esses 80 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Olha a setinha aqui, ó. Abre a válvula aórtica. Ou seja, abriu a válvula aórtica, o sangue não vai sair para a aorta? Então o próximo período vai estar saindo sangue. Como vai ser o nome desse período? Período de ejeção, certo? Esse período de ejeção, o que vai acontecer com ele? Olha lá, ó, tinha aqui o volume sanguíneo, certo? O volume de sangue que tinha no ventrículo. Em média ali a gente coloca 120 ml. Eu tinha 120 ml, certo? Se encheu durante a diástole, veio se enchendo, 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 chegou aqui e começou a sístole. Esse primeiro período é contração isovolumétrica. Alterou o volume aqui? Não, continua os mesmos 120 ml. Só que o coração contraiu, chegou a uma pressão de 80 milímetros de mercúrio e abriu a válvula aórtica. O que vai acontecer com esse sangue? Vai passar para a aorta. Então olha ali o que acontece com o volume. Ó. Pum! Cai. Por que cai? Está passando para a aorta. Lembra que isso aqui é o volume dentro do ventrículo. E esse volume cai de 120 para 50, certo? ml. O que significa isso? Que saiu 70. Esse 70 que está saindo, a gente vai conhecer como débito sistólico. Ou volume sistólico, certo? É a quantidade de sangue que sai a cada batimento.
Esse 70 ml, então, que é chamado de volume sistólico, é o sangue que está sendo ejetado no segundo período da contração, que é o período de ejeção. Beleza. Lógico, tem mais nomes aqui que depois a gente vai ver mais pra frente, mas só para quem já viu, esse volume aqui, quando o coração se enche, que é o 120 ml, a gente chamava de volume telediastólico, que seria o volume final da diástole, e aqui depois da sístole, depois do volume sistólico, sobra um sangue, que é 50 ml, a gente chamava de volume telesistólico, mas a gente vai ver depois, mais pra frente. Aqui é só para ver esse gráficozinho. Beleza. Então teve o período de injeção, vocês podem ver que a pressão do ventrículo subiu, foi até o 120, certo? Que é o que se iguala com a pressão da aorta, né? Só que depois, essa pressão do ventrículo vai caindo. Por quê? Já saiu o sangue dali. No momento que vai caindo, o sangue já passou para a aorta, qual que é a tendência desse sangue ali, ó? Depois que o sangue passa para a aorta, a tendência desse sangue é voltar, certo? Só que a hora que ele tenta voltar, porque a pressão aqui está maior que a do ventrículo, o que acontece? Ele se choca na parede das válvulas aórticas aqui e fecha a válvula aórtica. Fechando a válvula aórtica, eu começo a minha diástole. Então, se vocês olharem aqui, ó, a partir do momento que essa pressão vai caindo e fecha a válvula aórtica, começa a minha diástole. Olha o quadradinho da diástole aqui, ó. Então começa a minha diástole, certo? Aí vem as divisões da diástole agora. A diástole é dividida em 4 fases, certo? Sempre relacionando ao ventrículo aqui. Primeira fase, relaxação isovolumétrica. Por quê? A hora que o ventrículo começou a relaxar aqui e fechou a válvula aórtica, pode ver que a pressão ainda estava alta, estava em 80. Essa pressão tem que praticamente zerar para eu receber sangue de novo, entendeu? Então o período em que eu estou relaxando o coração, porém ainda não está recebendo sangue, como que eu chamo isso? De relaxação isovolumétrica. Olha ali, ó. Por quê? O volume continua igual, 50 ml ainda. Então, o primeiro período, relaxação isovolumétrica. Segundo período, é o período em que essa pressão vai caindo tanto que chega a um ponto ali, ó, que essa pressão aqui do ventrículo contraiu, ó, só um minutinho. Contraiu, mandou o sangue, ele começa a se relaxar para abrir essa válvula aqui, ó. Porque é essa válvula que vai se encher de sangue. Lembra que diástole é enchimento de sangue. Então, eu tenho que abrir a válvula mitral para daí entrar o sangue. Então, o período aqui, o primeiro período que ele começou a relaxar, mas ainda não entrou sangue, chamado de relaxação isovolumétrica. Chegou uma pressão em que a válvula consiga se abrir, aí aqui, ó, se vocês olharem bem acompanhando o gráfico do ventrículo, ó, essa pressão vai caindo e chega a um valor em que eu tenho uma abertura da válvula AV. Qual seria essa válvula AV? A mitral. Abriu a mitral, não vai começar a cair sangue lá do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo? Então o que vai começar a ter ali? Você só se lembrar de uma torneira. Quando você tem uma torneira fechada, na hora que você abre, ela dá aquele espirro. Puf, sai aquele espirro de sangue. Isso em fisiologia que a gente chama de afluxo, certo? Esse afluxo rápido aqui, o que significa isso? É um enchimento rápido de sangue. Então, olha como o volume cresce aqui, ó. Então, tinha o primeiro período da diástole, né, que era o relaxamento volumétrico, relaxava, porém não aumentava o volume. Segundo período era quando abria a válvula V, ó. Com essa abertura da válvula V, o que acontecia? Entrava uma quantidade abrupta, rápida de sangue. Essa entrada aqui é chamada de afluxo rápido, ou enchimento rápido, certo? Então entra bastante sangue aqui. Só que logo depois que se abriu a torneira, que ele deu aquele espirro, começa a vir um fluxo mais lento, certo? Esse fluxo mais lento aqui, ó, primeiro, relaxação volumétrica, ou seja, não alterou o volume. Enchimento rápido, se encheu muito rápido o sangue. E logo depois vem o enchimento lento, que é a terceira fase. E esse enchimento lento aqui, que está vindo lento lá do átrio para o ventrículo, é chamado de diástasis, certo? Essa diástase aqui, desse enchimento lento, já seria a preparação ali para acomodar a quantidade normal de sangue, que é o 120 ml. Mas se vocês olharem ali, ó, ele não subiu até os 120 ml ainda, ele está um pouquinho abaixo, certo? O que significa isso? Ficou um pouquinho de sangue ainda no átrio, entendeu?
Então ele abriu a válvula, ficou um pouquinho de sangue no átrio. O que, que esse átrio vai fazer? Então ele tá assim, passou do átrio aqui pro ventrículo, certo? Abriu a válvula, começou a cair. Esse sangue começa a cair no ventrículo e ainda sobra um pouquinho no átrio. O que, que esse átrio vai fazer? Vai contrair para mandar esse resquício de sangue que tinha ficado lá, para não ficar sangue para trás, entendeu? Olha lá, se vocês olharem aqui, ó, então foi um enchimento rápido, um enchimento lento e logo depois teve mais um pouquinho de enchimento. Esse outro enchimento que tem aqui, que é um pouquinho, está vindo do átrio, certo? Pela contração do átrio. E como que é o nome de contração aqui no ciclo cardíaco? Sístole. Olha como que é o nome da quarta fase da diástole. Sístole atrial, certo? Então, dentro da diástole, eu tenho uma sístole. Então, mas cuidado com isso. Que sístole é essa? É a sístole do átrio, que é a contração para mandar aquele sangue remanescente que ficou, entendeu? Para eu completar ali os 120 ml. Então, a sístole atrial é a última fase da diástole. Então, a sístole são duas fases, que é a contração isovolumétrica e período de ejeção. A diástole são 4 fases: relaxação isovolumétrica. Segunda fase, afluxo rápido ou enchimento rápido. Terceira fase, enchimento lento ou diástase. E quarta fase, sístole atrial. Certo? Depois dessa sístole atrial, olha o que acontece aqui, ó. Bem nesse... Então, se encheu de sangue, se encheu e vai começar a próxima sístole, ó. Só que o que marca o começo dessa sístole? Se vocês olharem aqui, ó, bem nessa pontinha, era o fechamento da válvula V. Então, olha aqui, ó. A partir do momento que fecha a válvula V, ó, fechou aqui a válvula V, que seria a mitral. Fechou a mitral, deu a sístole. Fechou a mitral, deu a sístole, certo? Então, qual que é o marco da sístole? O fechamento da válvula mitral. Então, nesse momento aqui, ó, fecha a válvula mitral, que é a mesma coisa que aqui, e começa a sístole, certo? Fechou a válvula aórtica, começa a diástole. Então, isso sempre é perguntinha de prova. Aonde começa a sístole? No fechamento da válvula V, da mitral, geralmente é do esquerdo. Aonde começa a diástole? No fechamento da válvula aórtica, ou da sigmoide, que é aqui do ventrículo esquerdo. Então, praticamente aqui eu tenho as minhas fases do ciclo cardíaco. Depois a gente vai estar vendo mais certinho em questão aqui do eletro sobre esse ciclo e do fonocardiograma aqui sobre esse ciclo, as bolhas cardíacas. Tem também as pressões que a gente vai estar vendo do átrio, mas isso tudo a gente vai estar vendo mais pra frente de maneira mais específica, certo? Aqui é por enquanto essa revisão para vocês terem o principal desse gráfico. Então, praticamente a gente aqui encerra esse conteúdo de ciclo cardíaco. Depois a gente só vai rever ele associado ao capítulo 11, que seria de eletrocardiograma e relacionar aos fonocardiogramas.